Hoje também nós estamos celebrando a ceia do Senhor, que normalmente celebramos no primeiro domingo de cada mês, mas devido à festa de Pentecostes ter caído para o primeiro domingo do mês, e nós estávamos aqui recebendo o pastor Hugo Weiss, e querendo aproveitar ao máximo da ministração que o nosso irmão nos trouxe, nós transferimos, portanto, a ceia do Senhor para o segundo domingo, que é hoje, que também é um dia de missões, onde, ao final do culto, nós vamos recolher uma oferta destinada a missões, especialmente a uma missão que está atendendo aos desabrigados devido à inundação que aconteceu em Pernambuco. Nós estaremos, então, contribuindo com este ministério no nome de Jesus Cristo. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. A primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios possui alguns textos de alta relevância na nossa compreensão bíblica a respeito de temas importantíssimos. Assim, estes textos nós os chamamos de textos áureos, de textos de suma importância. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13, nos fala, por exemplo, sobre o amor. No capítulo de número 12, nos fala sobre os dons espirituais. E cada um desses capítulos é extremamente importante para as nossas vidas. E não menos importante é o que nos fala esta epístola no capítulo de número 11, referindo-se à ceia do Senhor. A comunhão, que deve ser uma santa comunhão. Então, a partir do versículo 23, que poderíamos ler até mesmo mais, mas eu me deterei do 23 em diante, encontramos a palavra do Senhor, escrita pelo apóstolo Paulo e inspirada pelo Espírito Santo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo.
Assim, pois, irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Esse é um texto, obviamente, excepcional. É o texto que nos explica a ceia do Senhor, o propósito da ceia do Senhor e as consequências de não tomarmos a ceia do Senhor de uma maneira correta, de uma maneira certa, de uma maneira bíblica, da maneira que agrade a Deus. De nos sentarmos à mesa do Senhor de uma forma digna, de participarmos da mesa do Senhor de uma forma honrada, com vestes corretas, como nos diz na parábola de Jesus sobre a grande ceia, que aqueles que não estivessem vestidos honradamente, com vestes de santidade, digo eu, serão lançados fora. Serão lançados fora. Quem foi aquele que sobre ele houve juízo, porque não tomou da ceia do Senhor de forma digna, de forma honrada? Não foi outro senão Judas Iscariotes, pois este, participando da ceia, já em seu coração decidira entregar ao Senhor Jesus Cristo e assim o trair. É interessante pararmos e pensarmos por um instante sobre aqueles que estavam ali no aposento alto, pois essa é a significação da palavra cenáculo, o aposento alto, que era, digamos, uma sala construída em cima de uma casa. Ali, naquele ambiente houve a ceia do Senhor. Naquele ambiente também houve o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Não era um lugar pequeno, porque sabemos que estavam reunidos no dia de Pentecostes 120 pessoas aproximadamente ali. Mas no dia da ceia, nesse lugar que a Bíblia diz mobiliado, um lugar que era acolhedor. Quando nós pensamos em um lugar mobiliado, nós pensamos em um lugar adequado, em um lugar funcional, em um lugar, acima de tudo, acolhedor. Então, ali estavam reunidos Jesus e os seus apóstolos. Um deles, que já citamos, Judas Iscariotes, era um traidor. Outro deles, Pedro, um discípulo tão especial, um apóstolo tão notável, Pedro, era aquele que o negaria. Era então um negador. E os demais que ali estavam eram aqueles que, no momento em que Jesus fosse tomado, no momento em que Jesus fosse levado, o abandonariam, eram abandonadores. Então, cada um deles tinha motivos para examinar-se, para arrepender-se. Nenhum deles poderia sequer colocar os olhos sobre Judas e dizer: Judas é o problema. Sim, Judas era o traidor, Judas era o que lhe entregaria, mas também eles tinham suas falhas, também eles
tinham seus erros, também eles tinham suas fraquezas, suas debilidades, também eles necessitavam julgar-se a si mesmos e arrependerem-se. Tomaram todos eles da ceia. Participaram eles daquele momento em que o próprio Senhor Jesus disse: eu desejava em muito tomar esta ceia com vocês. Eu creio que o Senhor deseja em muito participar da ceia conosco. Eu creio que o Senhor deseja em muito manifestar-se, estar presente. Ele mesmo nos disse que não nos deixaria sós, que enviaria outro Consolador, a saber, o Espírito Santo. E sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito são um só, de maneira que a presença do Senhor está no nosso meio, que está conosco, e Ele deseja em muito participar conosco. Ele mesmo avisou os seus discípulos que não voltaria a tomar da vide até que tomasse em seu reino com eles. Há uma ceia que nos espera, há uma boda que nos espera, há uma celebração que nos espera, há uma grande festa, que nenhuma outra festa será igual a esta, em tamanho, em importância e em alegria, em celebração, porque será a grande festa das bodas do Cordeiro de Deus. A grande festa que eu estarei lá, que você estará lá, que nós estaremos lá, que eu convido a todos aqueles que nos ouvem a adquirirem o convite de estar nesta festa. O convite está sendo feito. O Senhor tem enviado os seus servos ao redor de toda a sua terra e convidá-los. Muitos estão se desculpando, muitos estão dizendo: adquiri um campo, casei-me, e estão dando desculpas para não estarem presentes. E o Senhor tem enviado os seus servos a dizer: ide pelas ruas, pelas estradas, pelos caminhos, e forçai-os a entrar em minha casa, para que a minha casa se encha. Ah, que a casa do Senhor se encha. É interessante que essa palavra que é utilizada, forçai-os, não é uma palavra qualquer, não é o forçar fisicamente, o obrigar pela força dos músculos, mas é pelo argumento das palavras. Pelas palavras impossíveis de serem refutadas. Deus nos há de dar argumentos irrefutáveis que convençam a todos a entrar no grande banquete. E devemos nós partir e, saindo, pregar esse evangelho em todas as partes. Como disse o Senhor, quer em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, pregando, levando-os à grande ceia que um dia será celebrada. E nós, até lá, anunciamos a morte do Senhor, o seu sacrifício, a salvação que nos é oferecida a todos, através da celebração da ceia do Senhor. Participando do cálice, participando do pão, que simbolizam o sangue derramado na cruz do Calvário por amor a nós, o corpo
de Cristo, que é dado por nós, que foi entregue por completo, por amor a cada um de nós. Mas o que me chama mais a atenção neste texto é justamente como Paulo introduz no versículo 23 e diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E ele passa a falar da primeira ceia. Mas nós sabemos que o apóstolo Paulo não poderia e não esteve presente na primeira ceia. Mas perceba que ele fala em tamanha autoridade, como se ele fosse testemunha ocular. Testemunha ocular daquele evento, daquela primeira ceia. Ele não fala como quem recebeu uma informação, até mesmo daqueles que participaram da ceia. Ele poderia dizer, porque eu ouvi de João. Ele poderia dizer, porque me relatou Pedro. Ele poderia dizer, porque Mateus me fez saber detalhes. Nós sabemos que ele esteve com os 12. Ele poderia falar de qualquer um deles que tivesse transmitido ao apóstolo Paulo os detalhes daquele dia. Mas ele fala, eu recebi, não de outro, mas recebi do Senhor, o que eu também vos entreguei. Nada podemos dar que da parte do Senhor não tenhamos recebido. O próprio Davi, ao ofertar ao Senhor, disse, que podemos dar ao Senhor que do Senhor não tenhamos primeiramente recebido? Aquele que nos dá para que voltemos a Ele. Aquele que também dá semente ao semeador, para que o semeador venha a semear. Este também nos dá revelação, para que nós possamos revelar. De modo que o apóstolo Paulo fala, e deveria ser a nossa experiência com o Senhor, não uma experiência de uma mera instrução, não uma experiência de uma informação qualquer, mas uma experiência de uma revelação viva e verdadeira. Deus nos tem chamado para que nós recebamos diretamente dEle. Diretamente dEle. Eu estou plenamente convencido da presença verdadeira do Senhor no momento da ceia. No momento em que nos reunimos no nome do Senhor, como diz a palavra, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, em seu meio eu estarei. Ele não está presente nos elementos em si, mas ele está presente porque ele disse que estaria presente aonde estivéssemos reunidos no seu nome. Ele não apenas está presente, mas ele se faz presente. Ele se manifesta, e por isso nós devemos tomar desta ceia de uma forma digna. Não apenas respeitosa, mas tomarmos mediante a fé,
Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Crendo verdadeiramente. Veja, o apóstolo Paulo, embora não tivesse estado naquele cenáculo, como eu disse e repito, ele fala em tal intensidade de autoridade, como ele fosse um dos participantes, e nunca foi, da primeira ceia, do estabelecimento da ceia, ao ponto dele dizer coisas como, tomando o pão, após ter ceado. Há uma comunhão que precisamos ter, que antecede a comunhão da ceia do Senhor, e a comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, mas a Bíblia também diz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Há uma comunhão que nós precisamos ter, que toda a igreja, e em toda a igreja, não apenas todos os ministérios, mas em todo o corpo de Cristo, é necessário que vivamos, que a comunhão entre os irmãos, a comunhão uns com os outros. Tivemos aqui a celebração devido ao Dia dos Namorados, e estávamos aqui reunidos. Sentarmos juntos, comermos juntos, isto também é o Evangelho. Isso também é o Evangelho. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos e foi ao encontro dos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e encontrando tanto a Pedro como João e outros dos seus discípulos, naquele barco tão conhecido que tanto os serviu, naquele barco que foi a própria embarcação, alvo da graça de Deus, na pesca maravilhosa, que eu agora chamarei na primeira pesca maravilhosa. Da praia, disse o Senhor, da margem, aos seus discípulos, jogai ao lado a rede, e achareis peixes. E a Bíblia diz que fazendo isso, tomaram grande quantidade de grandes peixes. Ora, como necessitamos que o Senhor nos diga, eu não quero lançar as minhas redes sem uma palavra. Parece-me que lançar as minhas redes sem uma palavra, dependo eu muito de que haja ou não haja os peixes a serem tomados pelas minhas redes. Mas, confiado na palavra daquele que nos ordena, lançai aqui, lançai ali, lançai acolá. Uma coisa eu sei, quando lançarmos, recolheremos uma pesca maravilhosa. Nisso há 100% de chance, porque as chances não estão nas circunstâncias, se há ou não há. As chances estão na palavra que recebemos, e a palavra de Deus sempre se cumpre. E ali pescaram, ali trouxeram, ali arrastaram até a praia. E tendo Jesus já alguns peixes
na brasa, disse aos seus discípulos: tomai mais alguns, trazei-o, para que coloquemos no fogo, para que seja assado, para que comamos. Isso me chama tanta atenção, pois existem propósitos pelos quais o Senhor, ressurreto, comeu com seus discípulos. Quando ele se apresentou a primeira vez, ele comeu, mostrando não é um espírito. Ele estava ali ressurreto, com corpo glorificado. Embora pudesse passar e entrar num ambiente plenamente trancado, que não lhe era impedimento para que ele ali chegasse, o propósito foi demonstrar que ele não era um espírito. Mas, nesse momento, ele já tinha demonstrado esse propósito. Não era uma questão de reafirmar que ele era corpóreo. Era uma questão de ter comunhão com os seus discípulos. E que os seus discípulos tivessem comunhão com ele. Sabe, muitos de nós que temos o bom costume de dar graças antes de comer, às vezes o fazemos num automático religioso. Dizemos: Senhor, eu te dou graças. O quanto de gratidão, de fato, temos quando damos graças pelos alimentos. O quanto disso não é apenas um hábito religioso, e que, veja bem, bons hábitos são boas coisas. E eu não digo que você ter o hábito de dar graças antes de comer e de sentar-se à mesa em família não seja algo bom, é algo bom. Mas eu quero dizer a você que mais do que darmos graças, estamos reconhecendo que o Senhor está presente conosco naquele momento. Que estamos ali nos alimentando e que a presença dele é real. Seja num restaurante que você esteja, seja numa lanchonete que você esteja, seja diante de um quiosque, seja diante de uma carrocinha de cachorro-quente que você esteja, você deve dar graças e sabedor de uma coisa, que ele está presente ali com você. Que não é a quantidade, nem mesmo o tipo de comida que participamos, mas é a presença que faz a diferença e que deveríamos valorizar a presença. E assim como valorizamos a presença de Deus, esse texto nos mostra que devemos valorizar a presença dos irmãos, a presença da família, a presença dos amados, a presença dos queridos. Devemos valorizar a presença de cada um aqui dentro, de cada um que participará conosco da ceia do Senhor. E então o apóstolo Paulo diz: não comam precipitadamente, não se precipitem, não avancem. Meus irmãos, o termo avançar é meu, não está na Bíblia, tá bom? Mas uma das coisas que às vezes me chama a atenção em momentos de que comemos juntos, devido à pandemia, nós tivemos que evitar todas essas coisas ao máximo possível e perdemos, obviamente,
consequentemente, muito do que é essa confraternização, esta comunhão, esse estarmos juntos, que é sempre quando nos sentamos juntos, digo eu agora biblicamente, e comemos juntos, estamos nos aliançando, estamos nos comprometendo uns com os outros. Se você teve um privilégio, como eu o tive, de pertencer a uma igreja, família grande, você se lembrará, como eu me lembro, dos jantares de família. Os jantares na família, na casa, seja do meu avô, seja na casa de tias, porque na nossa família eram tantas tias que nós mais falávamos sempre das tias. Coitado dos tios, ficavam um pouco em segundo plano, porque as tias tomavam conta de tudo mesmo. E quem conheceu minha mãe, quem conheceu minhas tias, sabem que eram tantas tias que eu sou um pastor que posso dizer, eu tenho a verdadeira teologia, né? Pelas tias que tive. Mas eu me lembro, mesmo pequeno, de como essas reuniões eram reuniões interessantes, de como nós, no meu caso, que tivemos levas, como uma família grande, com muitas pessoas, você tem levas dos que nascem, vão nascendo, depois, com a idade, a distância entre nós vai desaparecendo, mas quando somos ainda mais pequenos, essa distância é bem relevante, mas que eu me lembro que os menores, eu não sei, Matilde que está aqui deve se lembrar melhor que eu, mas os menores nós nos colocávamos lá na frente. Lá na frente. E aí vinha o segundo grupo, os não tão pequenos. Depois vinha o outro grupo, os um pouco maiores. E atrás estavam todos aqueles casais, estavam todos ali, especialmente para segurarem os seus filhos, antes que eles fizessem o quê? Avançassem. Porque normalmente as crianças não têm muita paciência. Quantos de vocês que têm filhos já não impediram um filho de colocar o dedo no glacê? Ou um sobrinho? Por quê? Porque nos custa esperar. E aqui a Bíblia diz, esperai uns pelos outros. Meu avô, que era uma pessoa altamente metódica, um reverendo, mas altamente metódico, era interessante porque todos se serviam, e era uma provação enorme para aquelas crianças segurarem os pratos esperando algo. O que estávamos esperando? Que todos fossem servidos. Todos. Que, em outras palavras, que ninguém fosse esquecido. Por que é importante esperarmos uns pelos outros? Por que é importante? Para que ninguém seja esquecido. Que ninguém deixe de ser valorizado. Nós precisamos ter esse bom espírito dentro da igreja. Que esperemos uns pelos outros, que tenhamos a paciência de esperar. Uma das coisas que me chama muita atenção
é um termo que a Bíblia diz: correi com perseverança. Eu posso entender o que é correr com perseverança, porque numa corrida, especialmente de resistência, você precisa perseverar no seu ritmo e administrar bem a sua corrida em si. Mas essa palavra pode ser traduzida, e corretamente traduzida, em algumas versões assim está: correi com paciência. Se existe algo que parece que é um pouco, eu diria, contrário à ideia de correr, é paciência. Mas é a paciência que me produz a perseverança. E se eu não tiver a paciência de esperar, a paciência de esperar uns pelos outros, é desafiador dentro da igreja. Desafiador. Sabe, eu na igreja da qual pertenci, que dou graças a Deus porque a ela pertenci, e dou graças a Deus porque pertenci no momento em que eu pertenci. Nós tínhamos um elevador e eu, adolescente, eu comecei a trabalhar em tudo na igreja, bem adolescente. Eu fui, juntamente com um amigo, Tuninho, que era filho de um pastor Abude, e nós fomos os mais jovens a servirmos a ceia, a recolhermos ofertas, sendo que eu fui o primeiro adolescente com 14 anos. Meu primo Márcio, ele me deu um terno, até hoje eu me lembro do terno, marrom, risca de giz, jaqueta, aquele de 4 botões, e tudo mais, porque eu cresci um pouco mais do que o Márcio, então o terno dele coube perfeitamente em mim com 14 anos. E eu ali fui, arranjei uma das gravatas do meu pai, botei o terno, e domingo de manhã lá estava eu, com 14 anos, espinha na cara, e pronto a chegar e dizer: estou aqui para servir. Ia de ônibus, se eu não me engano, 485, Penha, Copacabana, acho que era isso. O ônibus lotado, todo mundo indo à praia, e eu de Bíblia, com 14 anos, de terno e gravata. Uma figura, não tem outra palavra, uma figura. E chegava na igreja, e assim ia servir em tudo. Então, me perguntaram: você quer servir? Quero servir. Era o diácono, seu Cid, que, olha, você sabe que você está velho quando você lembra do nome de todas as pessoas. Você não conta mais uma história dizendo: aconteceu isso comigo, fulano e tal, em tal lugar. E tal. Você se lembra dos detalhes. Você diz: você está ficando velho. Então, ele me disse: vamos trabalhar. E eu trabalhava em tudo que você pode imaginar, eu trabalhei na igreja. Em tudo. Recolhendo ofertas, servindo a ceia. Eu me lembro até mesmo quando, naquele tempo, era pastor Tito Oscar de Almeida Júnior. Estou dizendo que eu estou ficando velho, sei o nome inteiro da pessoa. Quando ele tomou, porque tinha um canto da igreja que ficavam os elementos, então ele pegou, e quando ele virou para entregar, ele me viu. Ele disse para mim: o que você está fazendo aqui? Eu disse: eu vim servir a ceia. Ele disse: não tem jeito, não serve. E nós começamos ali, depois ele se acostumou. Mas havia um lugar que eu fui designado, porque chegava cedo demais,
E seu Cid disse, você ficaria no elevador? Ascensorista de elevador. Eu disse, fico. E não quiseram que eu saísse mais do elevador. Eu tinha que ficar no elevador o tempo inteiro no elevador, o culto inteiro no elevador, ouvindo pelo um alto-falantezinho no elevador o culto inteiro. Quando meu pai foi batizado no Espírito Santo, onde eu estava? No elevador. Reconheci a voz, porque era a voz do meu pai, sonoramente falando em línguas e cantando. Eu disse, meu pai foi batizado finalmente no Espírito Santo. Mas eu estava onde? No elevador. Porque, infelizmente, as pessoas que ficavam no elevador ficavam muito impacientes. Impacientes com as pessoas. E por cuidados, por tudo mais. Às vezes a impaciência levava a um certo grau de grosseria. Mas eu aprendi com meu avô a ser paciente, a esperar pelas pessoas. Então, às vezes, quando ela ficava lotado, eu falava o óbvio, espere um pouquinho que eu já volto. É lógico que eu estava no elevador, como eu não iria voltar? Mas quando você valoriza o seu irmão, você valoriza o seu pai. Não há como valorizar o pai se você não valorizar o irmão. O filho mais velho, na parábola do filho pródigo, desvalorizava e até mesmo desprezava o seu irmão. E note que quando você tem problema com o seu irmão, você acaba brigando com o seu pai. Porque ele discute com o pai. E ele deveria ser mais do que um bom filho. Ele precisava ser um bom irmão. E é isso que a ceia do Senhor nos ensina de uma forma grande. Que se nós queremos valorizar o nosso pai, temos que valorizar os nossos irmãos. Temos que aqui participar da ceia, celebrando o Senhor, mas discernindo o corpo. E qual é o corpo de Cristo em nossos dias? É a igreja de Cristo. Meus irmãos, um dos grandes erros que, por vezes, ministérios cometem é se sentir superiores a outro ministério. Nós não somos em nada superiores a qualquer ministério. Nós não somos como pregadores, como ministros de louvor, como igreja local. Nós não somos em nada superiores. Nós somos um só corpo. E nós temos que discernir o corpo. Pastores, mas há igrejas diferentes, há costumes diferentes. Eu me lembro de participar de um movimento de avivamento em que tivemos a honra de irmos em St. Louis, e havia um grupo ali no meio do louvor, que era o grupo que mais fazia barulho. Era um grupo de mudos. Mas no meio do louvor, como os mudos faziam barulho? Porque eles louvavam o Senhor com palmas, eles louvavam o Senhor batendo no chão, eles louvavam o Senhor com o corpo, eles se moviam, eles faziam tudo no meio do louvor, e eles eram um estrondo no louvor, mas eram mudos. Eram mudos, eles me chamaram, marcaram a minha vida, o louvor daquela gente, daquelas pessoas, daqueles irmãos, nossos irmãos, nosso corpo, o corpo de Cristo. Temos discernido o corpo de Cristo? Qual foi a última vez que você deu graças pela igreja presbiteriana, que foi a primeira, talvez a primeira igreja nessa região, que está aqui na mesma rua da Passagem? Eu dou graças pela existência deles.
Qual foi a última vez que você deu graças pela igreja pentecostal de Nova Vida, ou igreja de Nova Vida, que está ali na Rua General Polidoro? Igreja estabelecida, a maior igreja, a maior área de igreja na nossa região. A Deus seja glória por eles. Somos um só povo. Quando é que você deu graças a Deus pela igreja que está se reunindo ali na General Polidoro, no teatro, uma igreja que tem meses? E que nós deveríamos dar graças a Deus, por quê? Porque há novas igrejas se abrindo. Então nós devemos louvar a Deus, e Deus, no meio de tudo isso, nos abençoará. Você sabe que um dos maiores segredos para Deus mudar a história da nossa vida é orarmos pelos nossos amigos. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, diz a palavra, Deus mudou a sorte de Jó. De modo que discernamos o corpo, que é o corpo de Cristo, e que tenhamos a paciência. Esperar é um ato de paciência. Tenhamos paciência com os nossos irmãos. Vamos ser sinceros que às vezes nos dificulta ter paciência com os outros. E que tem coisa que mexe com a gente. Mexe conosco. Aprender a ter paciência. E que paciência, entre outras coisas, é um fruto do Espírito Santo em nossas vidas, mas também uma disciplina no nosso viver. E que nós devemos dizer, Jesus, cada vez que você sentir uma ponta de impaciência, diga, Senhor, me ajuda a frutificar. Me ajuda a frutificar. Espírito Santo, me enche mais. Me enche mais. Eu preciso de mais do Senhor para que frutifique do Senhor. Nesse aspecto é que nós hoje vamos participar da ceia do Senhor, pedindo-nos o quê? Dá-nos discernimento. Do corpo de Cristo, que está espalhado por toda a terra. É tão interessante nós pararmos para pensar na diversidade desse corpo, que é uma diversidade enriquecedora. Eu recebi fotos da igreja lá em Beira, lá na África. Eu estava vendo eles se reunindo numa construção bem rústica, chão batido. E lá estão eles fazendo a obra do Senhor. E eu louvo a Deus pelo trabalho que eles fazem, que é um trabalho que possivelmente eu e você não conseguiríamos fazer, mas eles estão fazendo para a glória do Senhor, e a Deus seja glória por isso. E nós devemos valorizar os nossos irmãos simples. Eu me lembro quando eu estava junto de um profeta de Deus, um homem que esteve preso, que foi, digamos, de grupos criminosos, se converteu, se entregou ao Senhor. Um homem muito simples, uma maneira simples de falar. E quando ele me conheceu, e ele dizendo, eu não sei, eu temo, eu tenho uma palavra de Deus para dar para você, mas ele estava intimidado, digamos assim. E eu disse a ele, veja bem, meu irmão, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. E como crerão se não houver quem fale? E como eu terei fé se você não me falar? De modo que eu quero ouvir Deus falar a mim através da tua boca. Foi difícil o homem falar, porque ele não parava de chorar. Mas ele acabou falando. E eu acabei recebendo. Nós devemos valorizar os nossos irmãos.
nós devemos valorizar a igreja de Cristo. Nós também não devemos desprezar as igrejas. Não, essa é uma mega igreja, essa é uma grande igreja, essa é uma enorme igreja. Essas igrejas são corrompidas, essas igrejas são assim. Você já viu essa conversa? Não saia da nossa boca nada que não seja bom para edificação. Não fale mal de uma igreja porque ela é humilde, não fale mal de uma igreja porque ela é grande, não fale mal, abençoe, não amaldiçoe. Eu não estou dizendo que nós não temos que ter sabedoria, que não temos que ter discernimento, que nós não temos que ter bom senso, que nós temos que ter percepção, temos que fazer como foi dito, que botaste à prova aqueles que a si mesmos se chamam de apóstolos e não são. Eu estou dizendo que temos que fazer tudo isso, mas temos que ter um bom coração, um bom espírito e discernir o corpo de Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos aqui nas mãos do Senhor e te pedimos, ajuda-nos agora a examinarmos-nos a nós mesmos. E assim comermos do pão e bebermos do cálice, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. No nome de Jesus Cristo. Como diz a palavra, nós vamos pedir a você que segure em mãos os elementos e esperemos até que todos possamos receber, para juntos participarmos. Consagramos estes elementos ao Senhor para a bênção do teu povo, no nome de Jesus. Amém.